Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo de Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e bem-vindos à quarta e última parte da minha reorganização das estantes. Ora, eu já terminei, acabei mesmo agora de terminar a arrumação das minhas estantes. Estou muito orgulhosa da forma como as arrumei, gosto muito da forma como estão arrumadas, gosto da forma como pus os livros e a organização que lhes dei, portanto... Foram 2 dias exaustivos, por isso é que eu também não publiquei a parte 4 ontem, porque tive mesmo que parar, porque já não estava a aguentar com o pó e com as alergias. Mas terminei finalmente e gosto muito da forma como estão os livros, como os livros estão dispostos. E agora vamos fazer aqui uma pequena tour pelas minhas novas estantes. Portanto, a primeira estante que eu organizei foi aquela que vocês também já conhecem, portanto é a minha estante de psicologia e livros não ficção. Os meus jogos de tabuleiro continuaram lá em cima, portanto, dossiês de trabalho, livros de psicologia e anotações da faculdade, tudo o que são apontamentos da faculdade veio tudo para aqui. Depois aqui em baixo estão os meus livros de não ficção, que eu decidi pô-los todos aqui em baixo também, todos juntinhos, que eu também não tenho muitos, DVDs e alguns de criança que eu tive a catalogar com a minha mãe. Como podem ver, também já voltei a pôr tudo o que são colecionáveis e tudo o que são miniaturas e coisas do género, também já está de volta nas estantes. Também foi tudo limpo e arrumado. A segunda parte que eu arrumei foi a minha secretária, que podem ver já está, ainda tem um bocado de lixo para ser deitado fora, mas como podem ver está muito mais organizada, está muito mais limpa e com muito menos tralha em cima, que era aquilo que eu queria fazer. Portanto, aqui eu estava a tentar deixar esta parte de cima completamente vazia e sem livros, o que não foi possível, como podem ver, mas depois acabei por pôr todos os meus livros de literatura clássica e esta coleção enorme de livros de literatura clássica todos aqui em cima, ficam aqui todos bonitinhos e já não estão empilhados como estavam antigamente, e pus as minhas máquinas fotográficas antigas também todas aqui em exposição, intercaladas com alguns colecionáveis de monumentos de país a que fui ou que a minha família foi e me trouxe. A primeira estante, assim que se entra no meu quarto, a única coisa que eu não mudei nesta estante foi os meus livros de banda desenhada. Deixei-os tal e qual como está, porque eu até gosto do sítio onde eles estão e também como eu não tenho muitos, não valia a pena estar a mudá-los porque eles até estão bem organizados e deixamos-los ficar tal e qual como estão. Para baixo das bandas desenhadas temos tudo o que são livros de ficção relacionado com romance, ok? Esta estante é tudo aquilo que é considerado pela literatura como sendo romance. Pode ou não ter muito romance ou pouco romance, mas é um romance mesmo assim. Portanto, comecei por pôr os romances históricos, tudo o que é romances passados não na época atual, portanto está tudo aqui em cima e vamos descendo. E aquilo que aconteceu foi que eu acabei por não diferenciar entre romances young adult e romances adultos. Eu acabei por misturar tudo, portanto, se é romance histórico está num sítio, se é romance contemporâneo está noutro sítio, independentemente de ser young adult ou não. Portanto, vem tudo aqui para baixo, mais romances young adult, ou mais romances... esta caixinha dos meus marcadores eu vou mudá-la de sítio, ainda não sei muito bem onde é que eu vou pôr, mas é a única coisa que eu quero mudar de sítio neste momento. E depois aqui em baixo mantemos os romances até que chegamos aqui à Maya Banks. E a partir daqui até aqui ao Café Amore começam os meus livros de literatura erótica, que são pouquinhos, mas existem. Esta estante aqui em baixo são os livros que eu estou a pensar vender. Estou a pensar vender, não, já os tenho separados precisamente porque os vou vender. Portanto, esta primeira estante ficou dedicada aos romances e depois passamos para as estantes que costumam ser o pano de fundo dos meus vídeos, que são as estantes de ficção científica e de fantasia, que é aquilo que eu tenho mais. Acabam sempre por ocupar 2 estantes, nomeadamente a fantasia, que ocupa uma estante inteira. Uma estante e mais uma de prateleira. Ora, nesta prateleira, onde eu tenho a mão, como podem ver, também já pus os colecionáveis todos, mas nesta prateleira ficaram os livros de fantasia que têm séries completas ou séries muito grandes. Mesmo que a série não esteja completa, são aquelas séries que são muito grandes. Portanto, quando eu digo séries muito grandes, são acima dos 5, 6 livros. Ficaram todas nesta prateleira. Livros do Caçadores de Sombras estão todos aqui em cima. Harry Potter, Eragon, Caçadores da Noite. Predadores da Noite, peço desculpa. A minha série do Skuldry Pleasant também está toda aqui. Lunar Chronicles. Pronto, tudo isto são livros de fantasia cujas séries ou já estão completas ou são muito grandes para ter noutro sítio. O Senhor dos Anéis também está aqui, portanto eu gosto muito desta estante e até acho que ela ficou bonitinha da forma como eu a pus.
Ora, aqui em cima voltei a pôr as minhas almofadas do Star Wars, porque foi a última coisa em que eu peguei e eu já não sabia onde é que as havia de pôr, portanto elas voltaram para o sítio onde estavam e pô-las lá em cima. Se lembrarem do pano de fundo das minhas estantes anteriores, aquilo que ficava vazio era as prateleiras de cima, hoje em dia aquilo que fica vazio e para a arrumação são as prateleiras de baixo. Nesta prateleira é a continuação dos livros de fantasia que não tinham espaço para os pôr, que são de coleções e termina ali na Guerra dos Tronos e tudo. E agora, a partir daqui, são livros de fantasia que são ou séries mais pequenas que ainda estão incompletas, portanto que eu tenho, que existem mais livros nessa série, mas que eu ainda não tenho. Por exemplo, aqui a série do Caraval, eu tenho o primeiro e o segundo, mas não tenho o terceiro. O Crescent City também tem continuação, eu ainda não sequer saíram, eu nem sei se a autora já o escreveu. Cruel Prince, etc. E depois para baixo, mais livros de fantasia dos quais ou são standalone ou eu só tenho o primeiro livro dessa série. E depois aqui para baixo começam os livros de ficção científica e distopia. Ora, distopia é, por exemplo, os livros dos Jogos da Fome. Banda desenhada, peço desculpa. Ficção científica, distopia, vem tudo até aqui abaixo, até que chegamos aqui ao meu amigo Fernando Pessoa e começamos com os livros de poesia, que também são só estas partes até aqui, até ao Albert Cairo, atrás do meu Yoda, e nesta prateleira em baixo estão os meus livros de aventura e policiais, que também não são assim muitos, mas também existem. Quando eu digo livros de aventura e policiais e thrillers e coisas do género, tenho aqui, por exemplo, o livro do Jack the Ripper, o Tom Sawyer e Huckleberry Finn, A Ilha Misteriosa do Jules Verne, o Apaguem as Luzes do Daniel Lucindo, as Aventuras de Sherlock Holmes, portanto tudo o que seja aventuras, thrillers, policiais, está tudo nesta pequena... pronto, lá está Arthur Conan Doyle, Franz Kafka, está tudo aqui em termos de fantasia. Ai, de fantasia não, de thriller e policial. A última coisa a arrumar nas minhas estantes, ou melhor, no meu quarto, foi aqui o meu leitor de vinil, que também mereceu uma limpeza a fundo e os vinis estão todos organizadinhos aqui em baixo. Portanto, terminei assim a minha tour das minhas estantes. Digam-me se gostaram destes pequenos vlogs, desta pequena parte. Este vídeo é um bocadinho maior porque fizemos a tour aqui às estantes, mas digam-me o que é que acharam, comentem, partilhem, se arrumariam as vossas estantes desta forma, se arrumariam de outra forma, ou melhor, como é que gostam de arrumar as vossas estantes, como é que os vossos livros estão organizados aí em casa. E espero que tenham gostado. Volto a repetir, comentem, partilhem e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!